No livro do 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Eu queria pedir só mais uma vez, os irmãos que forem achando, mas colocando de pé, para nós termos a palavra do Senhor, amém. Amém. Achando, as mãos de pé. Aleluia. Deixa que os irmãos acharam. Vamos ler. Está escrito assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Amém? Coloque a tua Bíblia na tua cadeira rapidamente, curva a tua cabeça. O pastor orou pela minha vida, agora eu quero orar pela igreja da qual eu faço parte, a noiva do Cordeiro. Amém? Curva a tua cabeça. Poderoso Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Agradecemos, Pai amado, porque nós entendemos, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor, meu Deus, somente é dado a Ti, Pai amado. Só o Senhor é merecedor de glória, meu Deus amado. Meu Deus, eu venho entrando, meu Pai, em concordância de oração, meu Deus, com meus irmãos aqui, meu Pai, para Te pedir, meu Deus amado, pela igreja do Senhor, meu Pai amado. Essa igreja que eu faço parte, meu Deus, que o Senhor venha nessa noite, meu Pai, abrir o nosso entendimento, Pai amado, o nosso intelecto, Senhor, para que nós possamos assimilar, Senhor, a Tua palavra e vivê-la em sua plenitude, Pai. Meu Deus, eu oro por este homem, por essa mulher, Senhor, que entrou nesse lugar triste, cabisbaixo, Senhor, ou pensando em desistir da sua vida, meu Pai, da sua família, do seu ministério, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, renova as forças, meu Pai, dá ânimo para essa pessoa, Senhor Jesus, dá vitória, Pai amado. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, Deus poderoso, que chegou nesse lugar, Senhor Jesus, talvez pensando em dar cabo da sua própria vida, meu Deus amado. Senhor, vem com a tua vida, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, não deixa ele ou ela sair deste lugar, Senhor, da mesma maneira que entrou, Senhor Jesus. Que nós possamos, meu Pai amado, ser cheios do Teu Espírito Santo nessa noite, Deus amado. Meu Deus, enquanto eu estiver, meu Pai, pregando a Tua palavra, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Pai amado, para tocar na minha vida, Senhor, para tocar na vida, meu Pai, desta mulher, deste homem, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, e que o Teu nome, meu Pai amado, venha ser glorificado nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor, através de nossas vidas, Pai amado. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, meu Pai, crendo, Senhor Jesus, que o Senhor está ouvindo, meu Pai, e vai responder as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê e recebe, dê um glória a Deus bem alto. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Tome seus assentos, dando glória a Deus, amém? Dê glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida por nós. Por quê? Porque vai falar acerca da Arca da Aliança, ou a Arca do Senhor. Essa Arca do Senhor que muitos de nós é pregado por muitos pregadores, e vai falar acerca do momento em que essa arca chega até a casa de um homem chamado Obed-Edom. Você conhece muito bem a história.
que quando esta arca chega na casa deste homem, a vida daquele homem é transformada, a família daquele homem é transformada, a vida financeira, todas as áreas de suas vidas são transformadas. Nós entendemos que onde a arca do Senhor chega, se ali houver alguém disposto a respeitar a arca do Senhor como ela deve ser respeitada, ali o Senhor abençoa, ali o Senhor prospera. Porém, nessa noite eu não vim falar da arca do Senhor acerca do momento em que ela chega na casa deste homem chamado Obed-Edom. Não, eu vim falar da arca do Senhor porque ela representa a presença do Espírito Santo de Deus. E eu vim falar deste Espírito para mim e para você nessa noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Por isso, eu queria que neste momento você redobrasse a sua atenção não para mim, mas para a palavra que será ministrada pelo Santo Espírito de Deus. Nós lemos a palavra do Senhor, e aqui a palavra no versículo 19 do capítulo 6 vai dizer que o Senhor feriu, que o Senhor tirou a vida de 70 homens, porque estes homens eles olharam para dentro da arca do Senhor. E aquelas pessoas que estão observando tudo isso, elas perguntam umas para as outras e vão dizer: quem é que vai ficar em pé? Quem é que vai ficar firme diante da presença desse Senhor? Porque Ele é santo. E eles fazem esse questionamento. E eu pulo o livro da Bíblia e eu vou para o livro de Isaías, capítulo 61, onde Isaías vai mencionar sobre o Espírito de Deus. Ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele ungiu para pregar boas novas aos mansos, para libertar os cativos, os oprimidos, para quebrar as algemas daqueles que estão algemados. O que ele vai dizer é acerca deste Espírito que está sobre a vida dele. E nós entendemos, quando nós vamos pesquisar a palavra sobre ou sobre, significa aquilo que está em cima ou aquilo que está dentro de algo. E Isaías está declarando que além desse Espírito está dentro dele, este Espírito também está acima dele, diante de todo o poder e glória. Tem alguém entendendo da glória de Deus? Isaías está declarando para mim e para você que esse Espírito, a arca, vamos dizer assim, que a arca do Senhor está dentro da sua vida. E ele vai dizer que esta arca do Senhor também está acima dele. Ele está dizendo: o Espírito está acima de mim. E ele vai dizer, ele vai dar atributos desse Espírito. Ele vai dizer que esse Espírito, através da vida dele, pode curar, pode libertar, pode apregoar a palavra, pode libertar aquele que está algemado. Ele vai falar deste Espírito que tem todo o poder. Porém, nós bem sabemos que este profeta que está falando sobre esse Espírito que está sobre a sua vida, nem sempre ele foi esse profeta cheio do Espírito Santo. Nem sempre esse Espírito esteve acima dele ou sobre ele. Nós bem lemos, o irmão leu aqui no início, que no livro do Isaías, do livro de Isaías capítulo 6, esse Espírito não estava sobre a vida dele. Ele vai declarar no versículo 1, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai falar acerca dos serafins. Ele diz que esses serafins estavam acima do trono, eles estavam sobrevoando o trono. E ele vai mencionar também como que era esses serafins. Ele vai dizer que esses serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os pés, com 2 asas eles cobriam os rostos, e com 2 asas eles voavam. Ele vai falar que esses serafins, eles estavam adorando a Deus, e eles estavam falando uns para os outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós entendemos que aqueles serafins estavam adorando a Deus. Mas perceba, o que Isaías está dizendo é que os rostos deles estão tapados. Se você for estudar acerca dos anjos, você vai entender que esses anjos, eles se movimentam na velocidade da luz. Eles se movimentam numa velocidade tão alta que, com certeza, a meus olhos nus e a teus olhos nós não conseguiríamos ver. Porém, esses anjos estavam com a visão tapada, estavam com os pés tapados, porém tinham 2 asas para voar. E o interessante é que eles estavam com
com a vista tapada, com o rosto tapado. Porém, quando eles estavam adorando, a Bíblia não menciona, eles não se batiam, eles estavam ali em cima do trono. E eu imagino que acima do trono não tem somente um serafim, não tem só 2 ou 3, ainda que tivesse 3, com os olhos tapados. Eu e você, se vendássemos os olhos aqui e nós fôssemos caminhar dentro dessa igreja, uma hora ou outra nós iríamos nos bater, uma hora ou outra nós iríamos nos cruzar, um ia cair para um lado, outro para o outro. Porém, esses serafins, eles estavam com a visão tapada, mas eles não se batiam. A Bíblia só diz que eles cantavam e adoravam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se alguém entendeu o que Deus está falando, eu vou diminuir aqui para você, vou simplificar o que Deus está dizendo para nós. Quando a minha intenção é adorar, e quando a tua intenção é adorar, não importa quem está falando de nós, nós vamos continuar adorando. Se a minha intenção é adorar, não importa o que estão falando de mim, eu vou continuar adorando. Se a minha intenção é adorar, eu não preciso bater o meu irmão para tomar o lugar dele em cima do altar. Se a minha intenção é adorar, eu não preciso falar mal do pastor para tentar tomar uma posição maior dentro da igreja. Se a minha intenção é adorar, eu não preciso falar mal do meu irmão que pregou antes e dizer que eu prego melhor do que ele. Não. Se a minha intenção é adorar, não importa o que está acontecendo ao meu lado, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar glorificando. É isso que Deus estava mostrando para Isaías. A vida de Isaías, ele estava vendo naquele momento os serafins com os pés cobertos, com a visão tapada, porém eles continuavam adorando, ainda que não estivessem olhando uns para os outros, mas eles continuavam adorando aquele que vive e reina para todos sempre. E se tem adorador nessa noite, não te preocupa com o teu irmão do teu lado, não te preocupa com a tua irmã atrás de você ou na tua frente. Você hoje vai adorar a Deus como você nunca adorou. Você hoje vai adorar a Deus como esses serafins estavam adorando. E o interessante é, enquanto esses serafins estavam adorando, um que estava sentado em um alto e sublime trono, era Deus mostrando para nós que a terra havia luto, na terra havia tristeza. Por quê? Porque morreu um rei, porque morreu alguém que estava mantendo em ordem um país, uma cidade. E Deus está nos mostrando através do livro de Isaías que naquele momento poderia ter luto na terra, naquele momento poderia ter tristeza na terra, a terra poderia até estar em crise financeira, a terra poderia estar totalmente em trevas. Porém, o que Deus estava mostrando para nós é que na terra poderia ter alguém que estava lá sem o trono poderia estar vazio na terra, havia trevas na terra, mas no céu tem um que vive e reina para todo sempre. É Deus dizendo: na terra tem um trono que tem luto, mas no céu tem um trono que tem vida. Na terra existe crise, mas no céu existe adoração. Ainda que nós estejamos vivendo um tempo de luto, um tempo de crise por causa desta doença, ainda assim nós temos um Deus vivo e poderoso que nós podemos segurar. Tem um Deus vivo e poderoso que está dizendo: a terra pode estar sendo oprimida pelo inimigo, a terra pode estar numa escuridão terrível, porém se você olhar para cima, você vai ver a glória do Senhor. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: num tempo de crise, é num tempo de luto, é num tempo de escuridão na minha vida e na tua vida, que Deus preparou para revelar a glória dele para mim e para você. É Deus dizendo: é nesse período de crise que eu coloco a minha arca dentro da tua casa, que eu coloco a minha arca na tua vida. E se tu obedecer, e se tu respeitar a presença da arca, a presença do Espírito Santo, essa presença, ela tem poder para te prosperar, essa presença, ela tem poder para te abençoar, ela tem poder para mudar o quadro de vida que você está vivendo. Porque Isaías está dizendo: na terra tem luto, na terra tem tristeza, tem um trono vazio, mas quando ele olha para cima, ele percebe que tem um trono, que tem alguém que está sentado, e ele vai dizer que esse trono não é um trono qualquer, esse trono é um alto e sublime trono. Ele está falando da grandeza desse trono. É Deus dizendo ainda que os governantes não olhem para você, tem alguém lá em cima que está olhando para você nessa noite. Ainda que o homem não olhe para a situação que você está vivendo, tem alguém que está olhando lá em cima para a tua vida. A palavra vai dizer que o salmista, ele declara, quando ele está passando
meus olhos para o monte e me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que ele está declarando? Ele está passando dificuldade, ele está sofrendo afronta e ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para o monte. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou olhando para a terra, eu estou olhando para o pó, eu estou olhando para o físico, mas quando eu olho para o espiritual, eu percebo que o meu socorro, ele vem do Senhor, e esse Senhor é o mesmo Senhor no livro de Isaías capítulo 6, é o mesmo Senhor que está sobre a vida de Isaías no capítulo 61, e é Deus dizendo que esse mesmo Senhor está aqui nessa noite para mudar qualquer quadro de vida que nós estamos vivendo. Perceba o que a palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel capítulo 6, quando ele vai dizer que os homens olham para dentro da arca e o Senhor fere a eles, o Senhor mata eles. Sabe por quê? Porque com certeza a visão daqueles homens em direção da arca era outra. Perceba, tem muitas pessoas por aí, tem muitos pregadores por aí, achando que o Espírito Santo é marionete, achando que a igreja do Senhor está cheia de marionete, aí olha para a igreja de qualquer forma, aí vai falar do Espírito Santo de qualquer forma, vai falar do Espírito Santo em pecado. Mas eu trouxe uma palavra profética para dizer para mim e para você, é que Deus, ele vai abater essas pessoas que estão em cima do altar e não estão adorando, servindo a Deus verdadeiramente. Essas pessoas que olham para a igreja e olham para a igreja como um comércio, que vê uma forma de crescimento financeiro, que vê uma forma de crescer na sua vida e prosperar. Mas Deus, ele está mostrando para nós que é totalmente diferente. Aqueles homens, eles estavam olhando para a arca de uma forma diferente, eles não estavam adorando a presença de Deus. E perceba que a palavra de Deus nos mostra no livro de Isaías capítulo 6, que quando Isaías, ele está vendo a glória de Deus, ele mesmo vai declarar: ai de mim, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram a glória de Deus. Perceba a misericórdia de Deus na vida de alguém que reconhece que Deus é maior, que Deus é poderoso. No primeiro momento, aqueles homens olham para a arca e Deus sabe faz o que? Deus mata. E agora a misericórdia de Deus para alguém que vai reconhecer, ele vai dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Ele está dizendo: eu vi a presença de Deus. E ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a sua natureza. Ele está dizendo: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou pequeno e eu não mereço ver a glória de Deus. Sabe o que ele está vendo mais ainda? Porque ele viu a glória de Deus sendo falho, pecador, e ele olha para os serafins, estão com os olhos tapados. Olha o que Deus está fazendo com este profeta. Este homem está olhando para os serafins e os serafins estão tapando os olhos para não ver a glória de Deus. E naquele momento ele, sendo homem pecador, falho, limitado, ele vê com os seus próprios olhos a glória de Deus. Mas Deus permite com que ele venha ver. Sabe por quê? Porque no coração de Isaías, ele era um homem que reconhecia suas falhas, era um homem que reconhecia seu pecado. Enquanto tiver alguém que ainda esteja vivendo em pecado, mas vai chegar um dia que vai reconhecer, Deus conhece o meu e o teu coração. Saiba que a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se tem alguém crendo e recebendo essa palavra, dá glória a Deus e aleluia, e não deixe o pregador adorando sozinho, porque nós estamos aqui para exaltar esse Deus vivo e poderoso. E Isaías, ele está reconhecendo: eu sou pó, eu sou pequeno, eu sou limitado, e os meus olhos viram a glória de Deus. E quando ele reconhece, a Bíblia vai dizer que o Senhor pega um serafim, e esse serafim vai diante do altar, ele pega uma brasa viva do altar com uma tenaz e coloca na boca de Isaías, e o Senhor vai dizer: eis que eu purifico os teus lábios. Ele está dizendo: já que tu reconheceu, eu mudo a tua história. Já que tu reconheceu, a minha presença muda a tua história. Já que tu reconheceu, a minha presença muda o quadro de vida que você está vivendo. Já que você reconheceu, eu estou escrevendo uma nova história para a tua vida. Deus está falando com pessoas nessa noite, que hoje é noite de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Se nós reconhecermos, o Senhor, ele é fiel.
fiel e justo para mudar a minha vida, para mudar a tua vida. Olha, a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 1, este profeta, que era um homem de Deus, chamado pelo povo, ele estava dentro da Babilônia, no 30º ano, no 5º mês e no 4º dia. Ele está em frente ao rio Quebar, quando de repente ele tem uma visão nos céus, e essa visão é tão complexa que eu e você, quando vamos ler, muitas vezes nós não entendemos o que aquele homem viu, mas nós temos certeza que ele viu a glória de Deus. Então, quando ele vê a glória de Deus, a Bíblia vai dizer que ele cai com o rosto em terra. Por quê? Porque ele não aguentou. E eu vou falar algo para mim, para você, talvez você até se assuste. Ele era um profeta que tinha um título, ele era chamado de homem de Deus, ele era chamado de profeta, mas ele não tinha o Espírito dentro da vida dele. Eu vou dizer para você e vou mostrar na Bíblia, no capítulo 2, no versículo 1, o Senhor chega para ele e diz: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Perceba que muitos pregadores estão dizendo por aí que Deus não fala com quem está caído, mas eu vim mudar essa palavra, porque Deus, ele vem para falar com quem está caído mesmo. Ele vem para falar com o traficante, ele vem para falar com a prostituta, ele vem para falar com o mendigo, com o bêbado, ele vem para falar com aquele que está caído. Porém, existe uma diferença em aquele que está caído, Deus falar, e aquele que está caído, Deus usar. Existe uma diferença, Deus falar e Deus usar. É Deus dizendo: eu falo com quem eu quero. Agora, para mim, usar tem que estar na posição que eu quero. O que Deus estava falando com aquele profeta chamado Ezequiel, no capítulo 2, ele vai dizer no versículo 1: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Perceba, o que Deus fala primeiramente com Ezequiel ele diz: filho do homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço a tua natureza, Ezequiel. Tu é homem, tu é pó, tu é limitado, tu pode ser chamado de profeta, tu pode ser chamado de homem de Deus, tu pode enganar o pastor, tu pode enganar o sacerdote, seja lá quem for, mas eu reconheço a tua natureza, tu é filho do homem. E ele vai dizer bem assim: põe-te em pé. E o que ele está querendo mostrar para Ezequiel é que sem Deus Ezequiel não pode fazer nada, que sem o Espírito de Deus Ezequiel não consegue se levantar, a vida dele não pode ser transformada. Então, enquanto a palavra de Deus está dizendo no versículo 1, no versículo 2, Ezequiel vai dizer: então, quando a voz que falava comigo veio, então o Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. É Ezequiel dizendo, ele declarando a sua natureza e dizendo: eu sou profeta para o homem, eu sou homem de Deus, mas eu estou sem o Espírito. E é por isso que ele declara: então o Espírito do Senhor entrou em mim, o Espírito me colocou de pé. É Deus dizendo para mim e para você: para Deus abençoar, não é você que faz, é Ele que faz. Quando você deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida, esse Espírito, ele se encarrega de te abençoar, esse Espírito se encarrega de te prosperar, esse Espírito te encarrega de te levar nos mais altos lugares. É esse Espírito que te prospera, é esse Espírito que te usa, é esse Espírito que cura, que faz milagre. E se tem alguém que adora esse Espírito, então glorifica esse Deus Todo-Poderoso, só para saber que eu não estou sozinho. Dá glória a Deus e aleluia aí nessa noite. Ezequiel está reconhecendo a sua natureza. Ele vai dizer: então o Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. Ezequiel está dizendo: eu sem o Espírito eu não faço nada. E Deus está mostrando para nós: não adianta nada eu ter o título se não tiver o Espírito. Não adianta eu ter o título diante do homem, eu não ter a presença de Deus na minha vida. Eu posso ser chamado de pastor, eu posso ser chamado de levita, eu posso ser chamado, seja lá o que for, diácono, presbítero, mas se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou ser abençoado, minha família não vai ser liberta. Não adianta nada, é Deus dizendo: com a força do nosso braço nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Jesus, um dia, ele chega para os seus discípulos, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se vós
permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. É Deus mostrando para nós que nós somos dependentes, totalmente dependentes dele. E se tem alguém dependente do Espírito Santo, dá glória a Deus e aleluia. Exalta esse Deus Todo-Poderoso, porque Deus nos trouxe nesse lugar. Foi para falar desse Espírito que tem o poder de curar, desse Espírito que tem o poder de libertar, esse Espírito tem poder de abençoar. Eu quero te dizer mais uma coisa que aconteceu com este profeta Ezequiel. Quando ele cai com o rosto em terra, ele não está vendo quem fala com ele, mas ele está ouvindo uma voz. Tanto que ele vai dizer: quando aquela voz falava comigo, o Espírito do Senhor entrou em mim. É Deus falando para mim e para você. Enquanto tu estiver ouvindo a voz do teu Senhor, o Espírito de Deus, ele mesmo se encarrega de te abençoar. Enquanto tu estiver ouvindo a voz do teu Senhor, esse Espírito, ele mesmo se encarrega de te levantar, de te abençoar, de te prosperar, de te usar. Enquanto tu estiver ouvindo a voz do teu Senhor, esse Senhor vai te prosperar em todas as áreas da tua vida. Sabe o que aconteceu na casa de Obed-Edom? Obed-Edom ouviu a voz de Deus. É por isso que a presença de Deus abençoou e prosperou aquela casa. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, ainda nesses últimos dias do ano de 2020. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Aquilo que tu não viveu este ano, você vai viver nessa semana. Só quem crê pega essa palavra e vai viver a promessa que Deus está te prometendo. Ezequiel mostrando: enquanto eu estou ouvindo a voz, esse Espírito me levanta. Enquanto eu estou ouvindo a voz, esse Espírito, ele me levanta de qualquer situação que eu estou vivendo. Enquanto eu estou ouvindo a voz, ele está mudando o meu quadro de vida. É um profeta que há um momento atrás estava sem o Espírito e ele estava caído. Mas quando o Espírito entrou na vida dele, não é ele que se levanta, é o Espírito que levanta ele. Alguém entendeu? Da glória a Deus. Enquanto ele estava sem o Espírito, ele estava caído. Mas quando o Espírito entra na vida dele, o Espírito levanta ele. Deus quer te abençoar ainda neste ano. Mas eu devo dizendo: ouve a minha voz, que o meu Espírito te ajuda. Ouve a minha voz, que o meu Espírito te exalta. Ouve a minha voz, que a minha arca entra na tua casa. Ouve a minha voz, que quando a minha arca entrar, através da minha presença, teu familiar vai ser liberto. Não é tu que faz, não, é o Espírito de Deus que faz todas as coisas. Não sou eu quem faço, não sou eu quem prego, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se eu pecar contra esse Espírito, pode ter certeza que ele me tira de cima dos altares. Pode ter certeza que toda palavra que eu falo, ela não vem de mim, ela vem do Senhor. E toda essa palavra, ela não vai mais sair da minha boca. Sabe por quê? Porque quando Deus quer usar alguém, tem sempre alguém que diz: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não posso. Mas Deus sempre diz: eu coloco as minhas palavras na tua boca. É Deus dizendo: é eu que coloco a palavra. Se meu Espírito sair, automaticamente a minha palavra sai de dentro de ti também. Se tem alguém entender essa palavra, da glória a Deus e aleluia. Isso, dá um forte aplauso ao Senhor. Enquanto nós estamos ouvindo a voz do Senhor, o Espírito, a arca, ela muda a nossa história. Vou dar mais uma base bíblica para você. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, Saulo vai diante dos sumos sacerdotes e vai pedir cartas. Essas cartas serviriam para quê? Para que ele fosse até a cidade de Damasco, e se ele encontrasse homem ou mulher, seja lá quem for, que seguisse aqueles que eles chamam de o caminho, ele poderia prender
e ele poderia até matar se fosse necessário. Ele está pedindo cartas de autoridade, e quando essas cartas de autoridade é entregue a esse homem chamado Saulo, a Bíblia nos mostra que automaticamente ele se torna a maior autoridade em direção à cidade de Damasco. Podemos imaginar Saulo montando em seu cavalo. Este homem Saulo, com certeza ele não vai sozinho, porque tempo depois a Bíblia menciona que tinha homens com ele. Então pense comigo, esses homens que vão com Saulo até a cidade de Damasco são subordinados a ele, e Saulo é a maior autoridade. Ele sai daquele lugar e vão em direção à cidade de Damasco. Porém, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho em direção à cidade de Damasco, veio uma luz dos céus e encobriu a Saulo, e a Bíblia vai dizer que ele cai por terra. E quando ele cai por terra, a Bíblia diz que veio uma voz que vai em direção a Saulo e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba da resposta de Saulo. Ele responde: quem és tu, Senhor? Peraí, a única autoridade que tinha naquele lugar, o único Senhor que tinha naquele lugar era Saulo. E como é que ele está respondendo agora? Quem és tu, Senhor? Aqueles homens que estavam com ele não eram senhores, eram subordinados, eram empregados. Mas quando ele ouve uma voz, ele percebe que essa voz, ela é suprema. Ele percebe que essa voz é poderosa. Ela percebe que essa voz é de alguém que tem poder, não só poder, mas todo poder. Ele está dizendo: na terra eu sou o Senhor, mas essa voz, ela tem mais poder do que eu, ela tem mais autoridade do que eu. Ei, preste atenção, Paulo, ele cai cego naquela hora, ele cai com a sua visão fechada, porém os seus ouvidos estão abertos para ouvir. E se tem alguém entendendo da glória a Deus e aleluia, os seus ouvidos estão atentos para ouvir a voz daquele que vai falar com ele. E quando a voz fala a primeira vez com ele, ele reconhece: essa voz, ela tem poder para curar, ela tem poder para salvar, ela tem poder para prosperar, ela tem poder para me mudar. E automaticamente, quando aquela luz vem e a voz vem em direção dele, a vida de Saulo é totalmente transformada, e ele já responde: eu sou Senhor aqui, mas diante dessa voz eu sou apenas um subordinado. Tanto que quando ele ouve a voz que dizia para ele: eu sou Jesus, a quem tu me persegues, ele vai dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Sabe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a sua natureza também, e ele está reconhecendo: se eu ouvir a voz do Supremo, eu tenho que obedecer essa voz. Se eu estou ouvindo, não é só ouvir, é obedecer. Ele está dizendo para Jesus: Jesus, já que eu ouvi a tua voz, eu quero obedecer a tua voz. Mas porém, Jesus vai dizer para ele: Saulo, eu não vou falar contigo aqui. Ele vai dizer para Saulo: Saulo, vai até a cidade de Damasco, porque lá eu vou usar alguém para falar contigo o que tu deves fazer. Sabe o que Deus quer mostrar para nós? Existe lugar e tempo preparado para Deus falar comigo e com você. Existe tempo e lugar preparado por Deus para Deus usar eu e você. E eu quero dizer para a igreja: hoje foi a noite que Deus preparou para me usar para pregar essa palavra. E hoje foi a noite que Deus preparou esse lugar e esse tempo para você ouvir a voz do teu Criador. E se tem alguém entendendo essa palavra, não deixa o pregador adorando sozinho, não. Glorifica esse Deus Todo-Poderoso, exalta esse Deus maravilhoso. Não fica de boca fechada, não, porque enquanto você está de boca fechada e está com os olhos abertos, existe serafim com os olhos fechados, mas a boca está aberta o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Deus ainda tem misericórdia da minha vida e da tua vida, porque mesmo sendo pobre, velho e pecador, ainda assim nós vemos a glória de Deus, ainda assim nós sentimos a presença de Deus. E se
Paulo reconhece a sua natureza, coisa que aqueles homens não reconheceram. Olharam para a arca de uma forma diferente e Deus tirou a vida deles. Mas os homens que reconheceram, os homens que ouviram a voz, esses tiveram a vida mudada, esses tiveram a vida transformada. Tudo aquilo que era destruição na sua vida se tornou em bênção, em construção de novos sonhos, novos projetos. Tudo aquilo que era morte, tudo aquilo que era luto, se tornou vida, se tornou alegria. E é isso que Deus tem para mim e para você. E se você está crendo nessa palavra, recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Não deixe a bênção do Senhor passar despercebida nessa noite, porque Deus me trouxe aqui como um profeta que traz a palavra de cura.